Fala, meu povo! Sejam todos bem-vindos, ao podcast Amigos do Noivo. Esse que é um espaço onde nós, como amigos do noivo, aqueles que preparam o caminho para Jesus, aqueles que preparam o caminho para a segunda vinda de Jesus, se reúnem para juntos aprender mais sobre a palavra de Deus, para juntos ter revelação sobre a pessoa de Jesus e entender o plano de Deus. Então quem fala com vocês aqui é o Matheus, Eu sou o apresentador desse podcast e hoje a gente vai estar entrando em um assunto muito legal. Então faz um tempinho já que eu queria trazer para vocês esse estudo, mas eu demorei um pouquinho para trazer porque eu quis estruturar muito bem esse ensino, porque, cara, para mim ele é um ensino primordial. Então do que a gente está falando? A gente está falando do sermão escatológico de Jesus. Então se você ler o título desse episódio, é Jesus e o fim dos tempos. Por quê? Então a gente vai estudar a fundo o sermão escatológico de Jesus, que é Mateus 24 e 25, tá? Então Mateus 24 e Mateus 25 é o mesmo ensinamento de Jesus, a mesma pregação de Jesus. E o porquê que é tão especial Mateus 24 e 25? Porque é o próprio Jesus falando sobre a vinda dele, é o próprio Jesus falando sobre o tempo da vinda dele, sobre os sinais da vinda dele. Então Jesus ele traz detalhes muito importantes. Jesus ele traça como se fosse um esqueleto, como se fosse um manual, como que aquilo vai acontecer, como se fosse uma planta base sobre o fim dos tempos. E mais do que apenas falar sobre o que vai acontecer, Jesus ele enche os nossos corações de esperança e nos traz muitos ensinamentos a respeito de preparação. Então por isso é muito importante a gente se debruçar sobre esse sermão, E ele é um sermão escatológico. Geralmente escatologia envolve passagens mais complexas que exigem uma certa interpretação. E Mateus 24 e 25 é muito simples. Você consegue, desde um novo convertido até um cristão mais avançado, os dois conseguem entender da mesma forma, porque ele é bem literal, bem simples, uma linguagem muito simples de entender e de acompanhar. E qual que vai ser a ideia aqui, Então eu dividi em 6 partes esse ensinamento dentro de Mateus 24 e 25. Então para a gente aprender bem tranquilamente, então esse primeiro episódio é uma introdução. Vou falar muito mais sobre o que estava ao redor desse ensinamento, o que aconteceu antes desse ensinamento, o que motivou esse ensinamento de Jesus, A gente vai dar o contexto. Então o contexto ele é importantíssimo para que a gente entenda qualquer história, e não só na Bíblia, Em tudo que é história, o contexto ele é primordial. E quando se trata de Bíblia, o contexto é central. Então entendermos o contexto do que estava lá é importantíssimo. Então nesse episódio específico a gente lança as bases de contexto. O que estava acontecendo naquele momento? Qual que era o X da questão envolvido nas perguntas feitas pelos discípulos nesse sermão? Então, a gente vai lançar as bases e depois a gente vai progredindo. E aí, o último episódio a gente vai falar sobre, especificamente, mais ali a partir de Mateus 25, que são parábolas de preparação. Então, Jesus ele traz várias parábolas ali a partir do final do capítulo 24 e todo o capítulo 25, parábolas que Jesus nos mostra como se preparar, o que fazer e o que não fazer. Então aí, nas próximas 3 semanas, a gente vai desenvolver esses 6 episódios, 2 episódios por semana. E, cara, prepare o seu coração porque vai ser fantástico, cara, o que Deus vai desenvolver e nos revelar aqui através da palavra. Nada novo, A palavra já está revelada desde sempre, mas com certeza ele vai trazer luz ao nosso entendimento através da palavra. Então vamos orar antes de começar? Jesus, nós vamos esclarecer as tuas palavras aqui, nós vamos ler, Jesus, nós vamos entender o que o Senhor falou, e a gente não pode entender as suas palavras sem a sua presença, Jesus. Sem a sua presença a gente vai estar aqui apenas debatendo, a gente vai estar aqui apenas acumulando conhecimentos que não produzem frutos. E a gente sabe que a sua palavra, Jesus, é um conhecimento vivo que produz fruto em nós, o fruto do Espírito. Então ilumina os nossos pensamentos, ilumina o nosso coração, o nosso entendimento, que todo o conhecimento adquirido aqui, Pai, não seja para vaidade, não seja para ego, mas que seja para trazer transformação nas nossas vidas e que também produza, Pai, que produza, Jesus, preparação para o seu dia.
que faça gerar em nós, brotar em nós o estilo de vida de quem se prepara para a sua vida, Jesus. É isso que eu te peço de todo o coração. Amém. Então vamos lá. Então deixando claro aqui, pessoal, que eu não tô trazendo nada de novo, tá? Então eu vou construir em cima de fundamentos que já foram lançados por irmãos nossos, né? Então, por exemplo, essa série em Mateus 24 e 25, ela tem uma inspiração no estudo que eu assisti há muito tempo atrás e, cara, frequentemente eu revisito esse ensinamento do nosso irmão Ângelo Basso. Então ele fez ali um ensinamento que deve ter umas 7, 8 horas de ensinamento ali, no mínimo 6 horas de ensinamento só sobre Mateus 24 e Mateus 25. E ele lança, cara, fundamentos preciosos ali. Então, inspirado nesse estudo dele e trazendo a minha contribuição também nesse assunto, né, eu quero acrescentar um pouco da porção que Deus me deu desse assunto, né, e contribuir com você. Então, vamos lá. Eu já falei isso mais de uma vez aqui, mas é bem interessante a gente sempre pontuar isso, né? Na Bíblia, nós temos 150 capítulos que falam sobre o fim dos tempos, que falam sobre a segunda vinda de Jesus, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Mas como eu disse aqui anteriormente, Mateus 24 ele é especial, pelo fato de ser um ensinamento muito simples de entender. Então é igual eu disse para vocês, se a gente abrir a Bíblia em Mateus 24 e entregar para um novo convertido, ler, ele vai conseguir entender o que Jesus ensinou. Mateus 24 é bem literal, a gente não precisa de interpretações profundas, não é preciso uma exegese desse texto, e também não contém símbolos ou enigmas como Apocalipse, por exemplo, que deixa esse texto um pouquinho mais difícil de entender. Mateus 24 é simples e é direto ao ponto. E é importante a gente deixar claro aqui que existem vários tipos de abordagens, né, que são o quê? São modos de interpretação. São linhas teológicas diferentes que interpretam o texto de Mateus 24 de formas diferentes. Então essas abordagens, essas linhas de pensamentos, elas interpretam e veem os eventos descritos nesse capítulo de Mateus 24 de forma um pouquinho diferente uma da outra. E dentro dessas abordagens diferentes, a gente tem várias ramificações diferentes de pensamento também. E a real é que ninguém tem a verdade absoluta sobre o tema. Então são modos diferentes de ver a mesma coisa. Então a gente se engana em achar que contém a verdade absoluta. Então são vários pensamentos de irmãos diferentes, né, que pensam de forma diferente sobre o mesmo tema. E é uma forma de ver essa mesma coisa de forma diferente. O foco dessa série de ensino não é a gente conhecer as linhas diferentes de interpretações. Eu vou limitar nas duas abordagens mais comuns, vamos dizer que, assim, principais. E eu vou ser bem generalista nessa explicação delas. Como eu disse, dentro dessas duas abordagens tem diversas ramificações que vê as coisas diferentes. Mas eu vou ser generalista, eu vou apresentar as duas principais de forma geral, só pra gente entender um pouco mais sobre como que é geralmente interpretado Mateus 24 dentro da teologia. Então a gente tem uma abordagem que a gente chama de preterista. E o que seria essa abordagem, essa visão preterista? O que defende essa visão preterista? A visão preterista, ela defende que a grande maioria das profecias, ou praticamente todas as profecias, se cumpriram na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então a gente precisa de um pouquinho de história, né? Então Jerusalém foi destruída ali em 70 depois de Cristo. Então o templo foi destruído, a cidade foi tomada, e esses irmãos, eles acreditam que essa passagem de Mateus 24 e 25 ela já se cumpriu em 70 depois de Cristo. Ou seja, para esses irmãos não tem mais nada para acontecer aqui em Mateus 24, então não tem muito por que a gente analisar esse texto, né? Mas essa não é a visão que a gente vai adotar aqui. Então em muitas partes do texto de Mateus 24 a gente percebe, cara, muito claramente que não se aplica ali uma visão preterista, mas que sim, Jesus está falando de algo futuro, de algo que ainda não aconteceu. E embora em um certo grau, né, algumas coisas ali se cumpriram em 70 depois de Cristo, por exemplo, o templo ser destruído, nós não tivemos um cumprimento pleno dessa profecia. Então,
nem de perto a gente teve um cumprimento pleno dessa profecia de Mateus 24 e Mateus 25. E se aconteceu alguma coisa ali, foi no máximo uma sombra do que vai acontecer no futuro. Então a gente vai adotar aqui, como eu disse, uma visão um pouco mais futurista da profecia. Ou seja, o cumprimento literal dessas profecias aqui de Mateus 24 acontecerá no futuro. Elas ainda não aconteceram. E se algo ali em 70 depois de Cristo aconteceu, foi meramente sombra daquilo que vai acontecer plenamente no futuro. Então, se a gente observar os sinais descritos em Mateus 24, a maioria deles são tendências, são coisas que são tendências hoje. A gente observa essas coisas acontecendo, elas já acontecem agora, mas elas são tendências que ano após ano, século após século, década após década, eles estão aumentando, e que no futuro isso acontecerá de forma plena, aumentando a intensidade dos sinais conforme se aproxima a vinda de Jesus. E como um exemplo disso, né, tem uma parte ali que fala que os cristãos serão odiados por todas as pessoas, né, em todas as nações. Então desde sempre a gente vive uma intensa perseguição e ódio aos cristãos. Então a gente pode dizer, por exemplo, que existem em todas as nações pessoas que odeiam os cristãos. Ok, mas isso é uma tendência, porque o que Mateus 24 diz pra gente é que no final dos tempos todas as pessoas em todas as nações odiarão os cristãos. Então, se você não é cristão, você odeia os cristãos. Isso a gente não acontece plenamente, mas é uma tendência que ano após ano a gente percebe o aumento disso. E vamos lá, o objetivo maior nosso ao estudarmos esses sinais, ao estudarmos essa passagem, ao estudarmos o sermão escatológico, ao estudarmos a volta de Jesus, não é ter um mapa de cronogramas ou algo parecido, não é termos um checklist de sinais para a gente acompanhar, né, o que está acontecendo, não é para a gente ter um conhecimento vão que vai só encher nosso ego, né? Vai só inflar o nosso ego pra gente achar que a gente é os bonzão que sabe tudo. Não é pra isso. O objetivo maior de todo esse conhecimento, o objetivo maior de todo esse estudo é nós estarmos preparados e termos discernimento do tempo, adotando assim um estilo de vida de vigilância constante. Então a gente vai ler aqui em Mateus 24 sobre isso. A gente vai ler aqui em Mateus 24 sobre a parábola da figueira. E eu já falei várias vezes nesse podcast sobre a parábola da figueira. E é isso. Nós precisamos observar os tempos para a gente estar vigilantes, em vigilância total. E eu advirto você aqui de todo o coração, que você tenha um coração ensinável e que você retire todas as lentes. Muitas vezes a gente vem para a Bíblia com a lente teológica daquilo que a gente aprendeu durante a vida toda, e a gente não consegue enxergar a verdade que está contida por trás do texto, porque a gente já lê com a lente dos nossos ensinamentos e a gente está enviesado, a gente não consegue enxergar a verdade. Então eu te advirto tirar todas as lentes, se despir de todos os conhecimentos e deixar que esse texto fale com você. Então a gente vai lendo sobre Mateus 24 e a gente vai lançar as bases aqui. Então, para começar, eu quero ler com vocês o capítulo 24 de Mateus. E a gente vai ler até o versículo 42. Então, vamos lá. Mateus 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo,
Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximos às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Uau! E Mateus 24 mexe muito comigo, assim como toda a escritura, especialmente a parte que fala sobre escatologia. Mas Mateus 24 é muito especial. Então vamos entrar nessa parte do sermão escatológico de Jesus, Mateus 24 e 25, e o paralelo deles, né, o mesmo ensino está também em Marcos 13 e Lucas 21. E vamos começar lançando as bases do contexto desse texto. Então em Mateus 24 a gente tem a imagem de Jesus saindo do templo com seus discípulos. Os discípulos olham para Jesus e mostram para Jesus as construções do templo. E a resposta de Jesus é um pouco surpreendente. Jesus olha e fala: tá bom, vai ser tudo destruído. E logo em seguida, no versículo 3, os discípulos perguntam para Jesus sobre o fim dos tempos. E a pergunta é: o que uma coisa tem a ver com a outra? Os discípulos perguntam para Jesus, elogiam, né, as construções do templo para Jesus. Eles falam sobre as construções do templo para Jesus. E a resposta de Jesus é: vai ser tudo destruído.
E aí, a outra pergunta que os discípulos fazem é: quando que vai ser o fim dos tempos? E a gente olhando isso de fora, né? A gente fazendo uma análise de fora, parece que não tem nada a ver o que eles estão conversando. E para isso a gente precisa lançar o contexto. E o contexto é que Mateus 24, né? Pra gente entender Mateus 24, a gente precisa entender que esse papo ele não começa ali. Pra gente entender o contexto que envolve Mateus 24, a gente tem que voltar pro capítulo 21 de Mateus. E a pergunta dos discípulos é em razão de tudo o que estava acontecendo desde o capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Então vamos recapitular o que acontece em Mateus 21. Em Mateus 21, Jesus manda os discípulos buscarem o jumentinho, e esse ato de eles buscarem esse jumentinho, e Jesus ele monta nesse jumentinho, e ele entra, né, em Jerusalém, montado nesse jumentinho, recebido em festa pela população, recebido como um rei pela população, é o cumprimento de uma profecia de Zacarias. Zacarias 9:9 é cumprida em Mateus 21. E às vezes nós, por não conhecermos as tradições daquele tempo, não conhecermos as tradições judaicas, a gente perde detalhes importantes do que está escrito. No capítulo 21 de Mateus, Jesus é recebido pelo povo de Israel como Messias. E essa palavra pra gente, ocidentais, talvez ela não tenha muito peso. Mas no contexto judaico, no contexto de Israel, para um judeu, o peso da palavra Messias, ou no hebraico, né, Mashiach, é gigantesco. O Messias era a figura aguardada por todas as gerações de israelitas. Todas as gerações de israelitas oravam pelo envio e pela chegada do Messias, que no hebraico significa ungido. Então aquele povo recebe Jesus como o filho de Davi, como ungido. Eles não recebem Jesus como qualquer um, eles recebem Jesus como rei. Israel naquele momento, ali em Mateus 21, quando Jesus ele entra e as crianças vêm ao seu encontro, as pessoas vêm ao seu encontro com as folhas de palmeira, abanando, jogando as suas capas, né? Para que Jesus passasse pelas suas capas e gritando a ele: Hosana, que significa salve-nos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles reconhecem Jesus como rei. Israel reconhece Jesus como rei eterno, filho de Davi, aquele que se assentaria no trono de Davi e governaria Israel com paz e equidade, com justiça para todo sempre, aquele que chegaria para pôr fim ao jugo que Israel sofreu durante toda a sua vida. Eles olhavam para Jesus e recebiam ele como aquele que destruiria os poderes que oprimiam Israel. Esse era um acontecimento histórico. O povo sabia que Jesus estava cumprindo Zacarias 9, e por isso eles gritavam: Hosana, filho de Davi, salva-nos. O povo de Israel reconhece que Jesus era aquele profetizado em 2 Samuel 7, quando Deus promete para Davi um governante eterno. Eles clamavam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Israel, o povo de Israel, estava recebendo Yeshua como rei, e isso precisa estar fixado na nossa mente. Então vamos ler o que diz Zacarias 9:9, e eu recomendo que você pause esse episódio e leia Mateus 21, tá bom? Eu não vou ler aqui junto com vocês, porque senão o episódio vai ficar muito longo. E Zacarias 9:9 diz: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. E esse povo sabia que esse era o rei salvador. E se nós ficarmos até aqui, tá tudo de boa. Profecia cumprida, Jesus rei. Não tem o que se preocupar, não tem contradição, não tem BO. Mas aí que a história começa a ficar um pouco diferente. Porque qual que era o pensamento deles? Cara, a gente acabou de ver com os nossos próprios olhos Zacarias 9:9 se cumprir.
Então, cara, Zacarias 9:10 vai se cumprir logo em seguida. Uau! E vamos ler Zacarias 9:10. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Aquele povo sabia que Zacarias 9:9 tinha se cumprido diante deles e eles aguardavam também o cumprimento de Zacarias 9:10. E cara, não adianta a gente criticar eles, porque nós também entenderíamos a mesma coisa. E o que eles esperavam naquele momento? Que Jesus estendesse o seu domínio, que Jesus derrotasse Roma e estabelecesse o seu reino, estabelecesse o seu domínio até os confins da terra. E sabe, durante muito tempo, em cima de altares, de púlpitos, em pregações, nós criticamos muito os judeus por esperarem um Messias rei, um Messias dominador, um Messias conquistador. E cara, sabe, nós estamos errados. Eles estavam certos em esperar esse Messias rei, esse Messias conquistador. E Zacarias 9:10 prova isso, dentre outras várias passagens da Bíblia. Só que o problema é que eles não souberam discernir o tempo para isso. Eles pensaram que, uau, se Zacarias 9:9 se cumpriu, com certeza 9:10 se cumpre logo em seguida. E o tempo para que aquilo acontecesse não era esse. Então o tempo de Deus para que Zacarias 9:10 se cumprisse era outro. Porque pensem comigo, se Jesus ele realmente entra nesse cumprimento, porque Zacarias 9:9 já se cumpriu, Jesus ele foi recebido pelo povo de Israel como rei. Se ele já vai direto contra Roma e ele estabelece o seu reino, quem reinaria com Jesus, meu irmão? Jesus ele ainda não tinha feito expiação pelos nossos pecados e não teria ninguém ali digno de governar com eles. E essa parte do entendimento foi o que faltou para Israel, de entender que eram tempos diferentes, que o Messias ele viria na sua primeira vinda trazer perdão pelos nossos pecados, que ele viria trazer a reconexão de nós com o Pai, aquela conexão perdida por Adão no Jardim do Éden, ela é restaurada por Jesus na cruz do Calvário, quando ele vence a morte e ressuscita. E esse entendimento eles não tinham, os olhos deles estavam fechados para reconhecer isso. E eles aguardando Jesus marchar contra Roma, Jesus ia até, sei lá, Pilatos, e até o governante que estava ali sobre Israel e requeria o reinado para ele. Ao invés disso, Jesus ele vai para o templo. E eu imagino a confusão na mente desse povo. E o que Jesus ele nos ensina com essa ida dele ao templo, logo depois dele ser reconhecido rei, é que o juízo de Jesus começou em sua casa. Primeiro ele foi lidar com o sacerdócio. E se a gente lê a Bíblia, a gente enxerga um sacerdócio corrompido. Era feito comércio das coisas de Deus. As pessoas vendiam, por exemplo, ali dentro do templo, o sacrifício. O sacrifício que antes era algo que custava. Você criar um animal ali sem mácula. Você criava aquele animal com todo o cuidado do mundo, porque se ele tivesse um ferimento, ele não servia mais como sacrifício. Esse sacrifício era vendido no templo e você não tinha custo nenhum. Você só pagava dinheiro para poder cumprir a tua obrigação. Tinha sido feito o comércio da casa de Deus. A casa de Deus tinha virado comércio. Ao invés de ser uma casa de oração, ela virou uma casa de câmbio, uma casa de comércio. E Jesus ele vai lidar duramente com o sacerdócio. O Jesus rei, ele não vai para as autoridades de Roma, mas ele vai até as autoridades sacerdotais de Israel. Ele derruba tudo e ele tem um grande embate contra os líderes religiosos de Cascavel. Meu Deus do céu. É que eu moro em Cascavel, tá? Por isso que eu falei Cascavel. Contra os líderes religiosos de Israel. Então ele tem o seu pior, o embate mais duro contra eles. Por isso eu preciso que vocês leiam Mateus 21 todo. E ali o Ângelo Basso, ele até fala brincando, né, que Mateus 21, nesse embate de Jesus com os líderes de Israel ali, contra os sacerdotes, é o manual de xingamento gospel, né? Porque Jesus, ele detona os caras. Por quê? Porque eles transformaram a casa de oração de Jesus em uma casa de comércio. Estava tudo pervertido.
Eles colocavam, os líderes religiosos, os mestres da lei, colocavam sobre o povo um jugo, um peso tão alto de leis criadas por eles mesmos, que era impossível desse povo carregar. E Jesus tem um embate ali, duro com eles. E aqui a gente tem algo muito interessante aqui, cara, porque a gente sabe que o povo de Israel recebeu Jesus como Messias, como rei. Só que nesse embate de Jesus com as autoridades religiosas, com as autoridades do templo, esses líderes religiosos, esses líderes sacerdotais, esses mestres da lei, eles rejeitam a autoridade de Jesus. Eles rejeitam Jesus como Messias. E ali, se você lê Mateus 21:43, você vê que Jesus ele tira a autoridade do reino de Deus das mãos desses líderes religiosos e entrega aos gentios, né? E esse embate com os fariseus ali, com os mestres da lei, saduceus, com os sacerdotes, ele se estende todo o capítulo 21, 22 e 23. E no capítulo 23, no versículo 39, o último versículo de Mateus 23, Jesus termina... Eu vou ler desde o 37, né? Jesus ele termina de uma forma triste para esse povo. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus, ele fala algo muito interessante. Ele fala sobre a rejeição de Israel desde a antiguidade a todos aqueles que eram enviados por Deus com uma palavra de arrependimento. Então a gente tem no Antigo Testamento os profetas sendo mortos por aqueles que recebiam a palavra. Ao invés deles se arrependerem dos seus pecados e mudarem de vida, não, eles apedrejavam, eles matavam os profetas. E Jesus ele fala sobre a casa ficar deserta, né? Uma menção ao que aconteceu em 70 depois de Cristo, talvez sim. E Jesus ele fala algo muito interessante: pois lhe afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Cara, com certeza esse povo viu Jesus depois, porque Jesus ele foi crucificado diante de todas as autoridades de Israel, em frente de todo Israel. Mas o que Jesus estava dizendo aqui em Mateus 23:39 é que enquanto vocês, líderes de Israel, não me reconhecerem como aquele que é o que vem em nome do Senhor, como aquele que foi profetizado como Messias, como aquele de Zacarias 9, como rei de Israel, vocês não me verão. Vocês não me verão como rei, vocês não verão o Jesus rei, o Jesus Messias, até que vocês reconheçam que Yeshua, ele é aquele que vem em nome do Senhor, ele é o bendito que vem em nome do Senhor, que Yeshua é o Messias. Vocês não verão o Jesus rei até que vocês reconheçam a autoridade dele. É isso que Jesus quis dizer. Mas espera, o povo de Israel já tinha dito isso. O povo de Israel não tinha recebido Jesus ali em Mateus 21:9, Hosana, salve-nos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Como assim? E a gente precisa estabelecer algo aqui. Jesus foi recebido como um rei por Israel, pelas pessoas, pela população, pela nação. Jesus foi recebido como um rei. Mas os líderes de Israel não reconheceram Jesus como rei. Eles não receberam Jesus como rei. Como a gente vê ali nos embates que Jesus tem desde Mateus 21 até Mateus 23 com as autoridades de Israel, eles rejeitam e eles rebatem a autoridade de Jesus. Os líderes de Israel não abriram as portas para receber Jesus como rei, como Messias. E o que Jesus fala é: eu vou voltar, vocês vão me ver como rei, mas apenas quando vocês reconhecerem que eu sou o Messias. E aqui, cara, é um ponto interessante, que se nós analisarmos isso, a vinda de Jesus, ela está de certa forma ligada ao reconhecimento dos líderes de Israel ao reinado messiânico de Jesus. Dos líderes de Israel olharem para Jesus e reconhecerem que ele é verdadeiramente o filho de Davi, profetizado desde o Antigo Testamento.
E você pode ler, e eu quero que você leia, você tem que ler todo o capítulo 21 e 22 de Mateus. E você vai perceber que o cerne, que o centro das parábolas de Jesus é a rejeição do reino e do próprio Jesus por esses líderes, e de pecadores e gentios sendo colocados no lugar deles nesse reino. Então é como se Jesus dissesse: cara, vocês estão me rejeitando como um rei, vocês estão rejeitando o meu reino, mas esses gentios pecadores que eram afastados da aliança, que não eram herdeiros da aliança, eles estão sendo colocados nesse reino no lugar de vocês, até que vocês me reconheçam, e vocês reconheçam a minha autoridade como rei, e digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E essa pergunta, né, dos discípulos, essa pergunta de diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos, ela vem num contexto de anticlímax total. Eles estavam no clímax da história, Jesus recebido como um rei pela nação, cara, entrada triunfal. O pensamento deles era: cara, agora vai, mano, agora Jesus vai mostrar todo o poder do Messias, agora ele vai convocar o seu exército e vai derrotar Roma, vai estabelecer um reino de Shalom plena e Israel vai ficar grandão. Só que não. Jesus é rejeitado como rei pelos líderes de Israel, e para deixar tudo mais tenso, ele ainda fala que o templo vai ser destruído. E você imagina a bagunça que estava na cabeça dos discípulos quando os discípulos fazem essa pergunta. E de novo, nós não entendemos esse sentimento porque nós não conhecemos a tradição judaica. Pra gente, o templo não é vital para nossa fé. Todo lugar pra gente que tenha 2 ou 3 pessoas se torna um templo, e Jesus está lá, isso é certo. Isso é doutrina do Novo Testamento, tá tudo certo, não tem nada errado da gente pensar nisso. Então, se por acaso a tua igreja sofrer uma inundação, você vai levar o povo para dentro de uma casa e o Espírito Santo vai encher esse lugar e Deus vai estar lá. Só que para um judeu não era assim, não. A maior desgraça que poderia acontecer para um judeu, que poderia acontecer para o povo de Israel, era perder o templo. Porque o templo era a habitação de Deus. O templo era o contato do povo de Israel com Deus. O que significava que sem templo, sem Deus. O que eles pensavam? Cara, você foi rejeitado, Jesus, como Messias pelas autoridades, e agora você está falando pra gente que a gente vai ficar sem Deus? Como assim? E essa pergunta dos discípulos, né, sobre o fim dos tempos, o fim da era, né, no grego é era, sobre o fim do mundo, sobre a vinda. Eles não estavam perguntando sobre a segunda vinda de Jesus. Vamos lá, os discípulos eles não entendiam certo nem que Jesus ia morrer. Então eles não, na cabeça dos discípulos não tinha essa de Jesus voltar, ter a segunda vinda. Eles não pensavam assim. Então o que é essa pergunta? A pergunta de Jesus, dos discípulos para Jesus é: tá bom, o templo vai ser destruído, ok, mas quando é que o Senhor vai inaugurar o seu reino? O reino para eles, o reino de Deus para eles, eles não entendiam esse reino como algo no futuro. Eles entendiam como algo que iria acontecer a qualquer momento. Então os discípulos eles esperavam, eles aguardavam o reino imediato. E eles percebem ali naquele momento, naquela conversa com Jesus, que talvez não seria agora. E aí eles pedem um sinal: Jesus, ok, então não vai ser agora o teu reino. Então qual que é o sinal? Diga-nos quando vai acontecer essas coisas. E qual o sinal da vinda desse reino e do fim dessa era? Então essa era a pergunta dos discípulos. E para deixar bem pontuado, a pergunta dos discípulos sobre sua vinda e fim dos tempos estava atado à inauguração do reino messiânico. Os discípulos não sabiam que Jesus iria voltar uma segunda vez. Eles nem sabiam que Jesus ia morrer. Então a pergunta aqui é sobre a vinda do reino, sobre a inauguração do reino do Messias. Eles queriam saber quando que Jesus seria reconhecido como rei pelas autoridades de Israel e estabeleceria o seu reinado. E agora a gente vai entrar propriamente no capítulo de Mateus 24, e a gente vai falar sobre os sinais que Jesus nos deixa estabelecido como resposta à pergunta dos discípulos. E eu vou dividir aqui os sinais e a explicação de Jesus aqui em todo Mateus 24 em 3 partes. Eu aprendi a dividir em 3 partes com o Ângelo Basso. A primeira parte é o princípio das dores,
que vai ser do versículo 1 ao versículo 8 de Mateus 24. A segunda é as dores mais intensas, que vai do versículo 8 até o versículo 14. E a terceira, que é do versículo 15 ao versículo 31, fala sobre a grande tribulação. E após isso, a gente vai entrar nas parábolas de preparação, que é como Jesus nos ensina a estar vigilantes e preparados para esse dia. E no final do capítulo 25, Jesus ele fala sobre o julgamento das nações, e a gente vai falar sobre isso também. Então, isso aqui é uma introdução ao sermão escatológico de Jesus. O objetivo aqui foi lançar as bases para a gente entender melhor sobre tudo o que foi ensinado, tudo que vai ser ensinado, né? E que foi ensinado por Jesus nesse sermão. O contexto para entender a pergunta dos discípulos era muito importante. Então a gente fez toda essa introdução para nós entendermos o que os discípulos queriam saber, o que eles estavam perguntando. E nós sabendo agora o que eles estavam perguntando e todo o contexto envolvido na pergunta dos discípulos, a gente vai conseguir entender melhor a resposta de Jesus sobre isso. Então no próximo episódio a gente vai começar a falar sobre os sinais e a gente vai ter o período conhecido como o princípio das dores. E a gente vai seguindo conforme essa divisão que eu deixei aqui até o nosso último episódio, que eu penso que a gente vai ter 6 episódios aí falando sobre esse tema. E eu te encorajo a prosseguir até o final, e eu oro para que Jesus te batize com essa mensagem e que Ele te batize com o encargo de preparação para esse dia e de preparação do caminho, que é preparar pessoas para esse dia, tá bom? Se você não me segue ainda aqui no agregador de podcast, me segue também no Instagram, @mateusfelix.fc, e eu espero você pro episódio seguinte, que é a continuação dessa série de Mateus 24. Valeu, gente, tamo junto, Deus abençoe todos vocês, é nóis!